ser fora de casa, né, da final. E também falasse um pouquinho sobre a festa da torcida que compareceu em peso e fez realmente uma tarde especial e inesquecível aqui hoje. Um grande jogo do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro. São duas grandes equipes que se enfrentaram e fizemos um primeiro tempo magnífico, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado. Não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores e que ia ser assim, mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo e obviamente que pro jogo de volta, para mim, é como se fosse 0-0, é a mesma coisa, mas eu tô muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e principalmente, como você falou, da nação, que já é chover no molhado, né? Sempre eles são um a mais quando eles empurram o time e os jogadores sentem isso e notam isso. Felipe, boa noite. Boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Logo que você assumiu o cargo, você foi muito perguntado sobre o Gabriel, o retorno, o aproveitamento dele. Em diversos momentos você passou confiança, disse acreditar no retorno dele e, inclusive, que quando a bola começasse a entrar, as coisas iam mudar. Os gols voltaram a aparecer, ele voltou a ser decisivo numa final, que acho que a torcida espera bastante. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento que ele vive agora e nesse momento dele já retornando a fazer os gols e principalmente gols decisivos. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso. E o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer e ele não pode parar por aí. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória, pela grande atuação. Só para puxar um pouquinho do Gabriel, que vocês estão falando, queria que você explicasse um momento que teve pouco antes do gol ali, uma discussão que vocês teve que foi visível ali do campo. O que você estava passando para ele naquele momento? E queria te pedir para você comentar um pouco sobre o Léo Ortiz, porque a gente viu pós-jogo, ele estava um pouco abatido ali no meio de campo, quando acabou, sentou no campo, a gente viu os jogadores indo dar força para ele. Como é que ele estava no vestiário, como é que ele estava nesse momento dele, desse pós-jogo dele? Sobre o Léo, é normal que um jogador fique abatido com o que aconteceu, mas ele tem que ficar tranquilo porque ele fez um grande jogo e tem que ficar com o que ele fez de bem, né? Isso eu aprendi do tênis. Você tem que se perdoar. Esqueceu o que aconteceu, foi uma fatalidade. Ele tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé e acabou que isso acontecesse um gol do Atlético. Mas eu repito a mesma coisa que eu falei do Everton lá em Porto Alegre. Os erros acontecem, às vezes eles são punidos, mas existem outros erros que acabam que não saíram em gol, como, sei lá, a jogada do Plata no primeiro tempo, né? E aí a gente estaria crucificando agora o Plata. Então eu não me guio muito por isso. Eu me guio pelo que o jogador fez durante os 90 minutos e não simplesmente por uma ação. E ele tem que ter a mesma tranquilidade que eu passei para o Everton, vou passar para ele, já passei, aliás, para ele, de que ele tem que ficar tranquilo que ele fez um grande jogo. E foi um erro e acontece. Não queremos que se repita, não queremos que os erros aconteçam e é bom que ele fique assim, que ele se cobre, mas que ele se perdoe. E sobre o Gabriel, na minha primeira coletiva que eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, desculpa, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente.
e já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. O primeiro gol do Flamengo nasceu numa jogada que me deu a impressão de que aconteceu várias vezes durante o jogo. O time esperou que o Atlético Mineiro fosse pressionar para depois sair com toques rápidos e apostar na verticalidade, como você já falou muito. E o segundo também é a mesma coisa. O Léo, e tanto que você falou com o Gabigol até. O Léo Ortiz deu o lançamento, o Plata raspou e o Gabigol saiu, como aconteceu várias vezes essa jogada da raspada e da segunda bola. Eu queria te perguntar até onde essas jogadas conseguem ser treinadas e são treinadas e até onde isso parte da individualidade dos jogadores, como aconteceu com o Gerson, que deu um ótimo passe para o Wesley. Obrigado. Nós temos um plano de jogo sobre o que a gente imagina que vai acontecer durante o jogo. O Atlético tem uma defesa muito complicada de entrar. Tanto é que eles jogaram contra o River, os 2 jogos e não tomaram gol. É um time que toma pouco gol e sabemos que não ia ser fácil porque é uma defesa praticamente homem a homem, mano a mano. E é muito complicado entrar nesse tipo de defesa, né? E a gente passou algumas soluções para os jogadores, mas algumas funções e soluções para eles, mas quem executa e quem faz tudo são eles. Eles que são os verdadeiros protagonistas do jogo e acabaram aproveitando as chances que tiveram, né? A gente foi hoje mais decisivo, mais determinante nas áreas do que o Atlético, mas com certeza é um dos times mais incômodos de jogar no Brasil pela forma que tem de defender homem a homem. Felipe, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Até voltar nesse tema que foi até um dos primeiros da coletiva e que consideramos nesse momento ressaltar. Fazia muito tempo que todos nós do lado de cá não repercutíamos um pós-jogo tendo o Gabigol como protagonista por causa do desempenho dele e pelo resultado apresentado. É algo que você estava totalmente acostumado quando você era atleta e ele vivia aquela fase dele, principalmente entre 2019 e 2022. Mas fazia um tempo que isso não acontecia. E para muita gente que veio hoje ao Maracanã, incluindo torcedores, é como se fosse uma espécie de um reforço, um jogador que estava ali, mas que ao mesmo tempo não estava conseguindo entregar o que todo mundo sabe, o potencial dele, principalmente em jogos decisivos. Queria que você falasse, em cima disso, a importância de você ter, entre aspas, de volta, até porque ele sempre esteve aqui, mas de volta por ser decisivo em um jogo grande, no momento mais crucial da temporada, que é a hora de você, quem sabe, confirmar um título que vai, de certa forma, terminar um ano com uma conquista que ficou na trave no ano passado, outras conquistas que não vieram recentemente, e essa chance de você ter esse protagonismo do Gabigol fazendo o Flamengo retomar o caminho dos títulos. Calma, ainda faltam 90 minutos. Estamos muito longe do título ainda. Com toda a humildade do mundo, posso te garantir isso. Sempre tenho o máximo respeito ao futebol. Futebol, temos que entender o momento e respeitá-lo, né? Então, vocês podem até falar que está perto, para mim está muito longe. Mas, bom, sobre o Gabi, dizer que já falei em outras entrevistas, todas as coletivas que eu dou aqui, eu sempre tenho uma pergunta do Gabi, por que eu coloco, por que eu não coloco. O Gabi é 9. Ele é o 9 disponível do time hoje para essa final. É um jogador que tem gol, que sabe fazer gol. E como eu repito, como eu falei, eu acredito que o gol não se ensina. Eu acredito nisso. Até que me provem o contrário. O gol se compra. E o Gabi tem gol. Então, claro que eu vou insistir na recuperação de um jogador, que ninguém esquece como se joga futebol, na recuperação de um jogador, para que ele possa nos oferecer para a equipe o que a equipe não está tendo com a lesão do Pedro, que são gols. E o time tem que criar chances para que ele possa fazer gol e aí poder ver a melhor versão do Gabi. Mas o mérito é todo dele, como eu falei. Ele trabalhou, se esforçou, escutou, aprendeu, lutou e hoje viu a recompensa. Foram muitos jogos que ele não viu a recompensa. E isso frustra, mas eu não vou deixar de... Eu vou repetir também o que eu falei na outra coletiva. Enquanto um jogador está comigo, eu nunca vou desistir dele. Seja ele quem for. Seja ele se ele esteja vaiado, cobrado, criticado, eu não vou desistir desse jogador. Eu vou tentar recuperá-lo sempre, porque por algo ele está aqui no Flamengo. Então, é a mesma coisa do que eu falo do Gabi, eu falo para os outros. Felipe, boa noite. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Antes do jogo da volta, vocês têm um Cruzeiro pela frente, no meio de semana.
E eu queria saber como que você está pensando esse planejamento para esse jogo no meio de semana e se vocês vão ficar em BH, se volta para o Rio, como é que você está pensando? Se vai poupar jogadores para esse jogo também contra o Cruzeiro? O que você está pensando? Estou pensando em jantar. Primeira coisa. Caramba. Nem almocei. Já falei, como eu falei na outra, não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. Boa noite, Felipe. Boa Vinícius, noite. canal Vini Rubro Negro. Sem dúvidas, o principal jogador do Atlético Mineiro é o Hulk. Ele fez um gol muito decisivo contra o Vasco na volta, aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. E hoje ele não deu um chute no gol do Flamengo. Ele finalizou, mas nenhum no gol do Flamengo. Queria saber se houve algum tipo de plano individual para parar o Hulk como principal jogador e qual o seu grau de satisfação com a defesa do Flamengo hoje. O Hulk realmente é um jogador determinante, um jogador perigoso, decisivo, e claro que temos que ter todo o cuidado com ele, como com o Paulinho, por exemplo, que é um jogador diferente, né? A defesa hoje, para mim, esteve, principalmente no primeiro tempo, esplêndida, com coragem, adiantando bem as linhas, e no segundo tempo nós acabamos cedendo alguns metros, né, na nossa última linha para talvez proteger um pouco mais o espaço e acabamos dando um pouco mais de tempo e espaço para os jogadores do Atlético. E aí é onde o time acabou indo um pouquinho para trás, acabou sofrendo, não conseguimos sair mais e no final tivemos que acabar defendendo o resultado, né? Então, por conta de que estamos enfrentando uma grande equipe, de que, como eu repito, né, finalista da Libertadores, um time que tem um grande técnico, um dos times que melhor joga futebol do Brasil, e nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. E pode ter certeza que esses jogadores determinantes não é fácil de anulá-los, mas vamos tentar ter que fazer um jogo da mesma forma em Belo Horizonte para poder vencer. É isso.